Muito bem, pessoal. Começando então mais uma live da Livraria da Vila. Daqui a pouquinho nós vamos ter a chegada do Antônio Fagundes. Apareceu. Como vai? Tudo bem? Tudo bem, Samuel? Tudo bom? Tudo bem, Fagundes? Eu não sei você, mas eu sempre fico tenso alguns segundos antes de começar. Vai dar certo, aperta aqui, vai entrar, não vai entrar. Você deve estar muito acostumado já com tantas... Apesar que eu já fiz bastante lives também. Eu sou completamente analfabete. Analfabeto, eu vi esse teu termo aqui, adorei. E aqui, É, já mostrando para o pessoal, nós estamos aqui com Antônio Fagundes, com o livro que me surpreendeu bastante, eu como livreiro. Tem um livro aqui que você vai gostar. Então, o livro se propõe, né, a traduzir a paixão do Fagundes pela literatura, pelos livros, é, fazendo sugestões e indicações de livros, mas é muito mais do que isso, né? Quer dizer, então ele tem a gentileza de colocar uma pequena biografia de cada autor, as obras desse autor, né? Algumas dicas de como começar a gostar de ler, né? Ou alguns hábitos, né? A serem adquiridos. Então. E eu fiz assim até uma brincadeira, né? Quer dizer, eu vi aqui, eu falei, bom, deixa eu contar quantos livros que eu li, me considero um bom leitor, dessa lista de mais de 150 nomes. Eu cheguei em 43 somente. olha, Ou seja, é bastante. claro, eu li outros livros, às vezes, dos próprios autores aqui. Não, mas eu fiquei feliz porque eu falei, eu tenho 110 livros para comprar, que eu vou ler, porque eu gostei muito das suas indicações, Fagundes. Realmente você é um leitor de mão cheia, né? Você sabe que, mais do que as indicações, o que eu quis com o livro foi tentar despertar nas pessoas a vontade de ler, né? Naturalmente, se eu seguisse uma linha, se eu criasse um cânone, ou se eu fizesse uma lista dos 100 livros que você tem que ler antes de morrer, aquelas listas, né, que a gente faz, que são os livros mais importantes da vida da gente, talvez eu fugisse dessa minha iniciativa, que era de estimular as pessoas, interessar as pessoas. Então, eu peguei realmente esses livros todos que eu cito aí, eu li. Naturalmente, eu li mais do que esses também, mas eu estou dizendo, eu peguei de todas as coisas que eu li, os assuntos os mais variados possíveis, né? Que era exatamente para ver, e o título do livro eu acho que faz jus a essa minha necessidade, que é: tem um livro aqui que você vai gostar, e você realmente vai achar pelo menos um dos 150 livros aí que você vai gostar, né? Não, e o interessante é que você, como você falou agora, né? Quer dizer, você se propõe a ajudar quem precisa de indicação ou quem não é um leitor ainda. Mas o que eu achei interessante no livro, porque ele é um livro para quem já lê, né? Porque tem Também. tantas dicas boas que falando sério mesmo, né? Quer dizer, eu peguei aqui, vou fazer realmente muitas encomendas de livros que eu não li, até porque o livro, ele, só explicando também para as pessoas que por acaso ainda não tiveram acesso, ele pega, realmente não é assim, os livros que eu mais gosto, é o livro por área, vamos dizer assim, né? Por seção, como a gente fala lá na... O gênero, né? Então, você tem literatura brasileira, estrangeira, você tem livros de mistério, terror, e que é dividido em suspense, em livros. Ou seja, cada autor tem uma classificação própria, os infantos juvenis, feminismo, que ganhou um título próprio, vamos dizer assim, né? Muito atual. E aí eu faria uma pergunta assim: você, com tanto amor ao livro, né? Quer dizer, desde muito cedo, você chegou a pensar em ser escritor antes de ir para a tua carreira de ator,
de teatro primeiro, televisão, talvez? Você sabe, tudo, eu escrevi alguma coisa, eu escrevi alguns episódios para televisão, Carga Pesada, por exemplo, eu escrevi pelo menos uns 10, 15 episódios de Carga Pesada, escrevi Amizade Colorida, um outro seriado que eu fiz na Globo, eu escrevi 2 peças de teatro, quer dizer, eu tenho aí um pequeno exercício literário, digamos assim, mas sempre foi como uma extensão do meu trabalho de ator. O que eu realmente gosto de fazer, a minha profissão, a minha vontade de comunicação, ela é através do trabalho de ator. O resto, tudo que eu faço é como uma extensão desse trabalho de ator. Até esse livro mesmo que eu fiz agora é um pouco de extensão do meu trabalho de ator, no sentido de que o ator tem que estar sempre buscando informações, buscando orientações, buscando estímulos para a sua arte. Então, os livros que eu li todos me ajudaram muito na construção dos muitos personagens que eu fiz na vida, né? Agora, eu não vou dar conta assim, das pessoas que estão mandando recados, não vou conseguir acompanhar, que tem muita coisa. Tal. Um deles eu consegui pegar, que alguém escreveu, já não consegui pegar o nome, quero comprar, tal, né? Então, reforçando, tem um livro aqui que você vai gostar, site da Livraria da Vila, está ali o Fagundes ajudando também, ou na link aqui da bio, né, para quem quiser, vale a pena. E também mais uma curiosidade minha, né? Você fala da bibliotecária, principalmente lá do Rio Branco, né? Que até se surpreendeu com o prazer da leitura, né? De um garoto tão jovem, tão criança, né? Tão pequeno. Por acaso você encontrou, por exemplo, essa bibliotecária anos depois? Pois é, você sabe, eu vou te falar uma coisa, é uma falha minha terrível, mas muitos anos depois, eu já era ator, inclusive, e eu recebi uma vez no teatro uma cartinha dela, e ela me mandou aquele cartão do bibliotecário, sabe aquele cartão onde você registra os livros retirados? Ela me mandou uma cópia daquele cartão, com livros que eu tinha retirado naquela época e tal. E olha, eu perdi essa carta, eu perdi o nome dessa bibliotecária querida, essa pessoa que não só me acompanhou no começo da minha aventura literária, como me estimulou muito a leitura. É uma falha minha imperdoável eu ter feito isso, mas eu sei que se ela estiver ouvindo a gente aí, ela vai aparecer outra vez. Essas coisas acontecem, né? Quer dizer, eu também, depois de 50 anos, né? Quer dizer, o meu grupo de ginásio conseguiu se reencontrar, né? Através aí dessa nossa mídia, e tal, e fizemos encontros e tudo mais, e as pessoas comentam, eu estive com um professor sei lá quem, e a professora de português nossa, né? E eu também nunca fui atrás mais. Então, eu sei lá se é falha ou a vida que... Eu sinto como falha porque eu tenho, digamos, uma dívida de gratidão com esse primeiro estímulo, né? Que foi um primeiro estímulo. Bom, então você tem a oportunidade de, né? Quer dizer, tentar, ainda dá tempo, né? Ainda dá. Inácio, deixa eu falar, eu adoro a Livraria da Vila, viu? Adoro, sou um frequentador. Muito obrigado. Lá na Lorena, né, que você vai, né? Isso, principalmente a da Lorena, exatamente. Muito obrigado. Isso é legal. E uma coisa que até eu ia comentar aqui não é que eu senti falta, né? Mas eu achei que seria interessante porque você coloca fotografias tuas, né? Por exemplo, em peças que você atuou, que tem relação com um livro, com algum autor, tal, né? E eu pensei assim, né? Até comentei com minha mulher, falei, será que seria interessante? E você já fez isso de gravar em audiobook, né? Audiolivro, e você ter uma gravação no livro, talvez um outro trecho, uma poesia. Isso eu estou imaginando para o próximo livro que você vai escrever, porque com certeza você tem assunto para mais 4, 5, 10 livros, né? Deixa eu te falar a origem desse livro. Na verdade, isso já foi feito, né? Porque a origem desse livro é um podcast.
eu fiz um podcast que tá no ar aí, tá no G-Show, tá no Spotify, quem quiser ouvir, chama Clube do Livro do Fagundes. Esse podcast era um livro onde eu falava de livros, era um programa onde eu falava de livros, onde eu recomendava livros, falava de livros e tal. São 21 programas, né? Esses 21 programas eu pretendo continuar com eles, eu pretendo fazer a segunda temporada, a terceira temporada, a quarta temporada, como você mesmo falou, isso não acaba nunca, até porque eu não paro de ler, eu estou lendo aí meus 2, 3 livros por semana agora na pandemia, então eu já tenho aí material para fazer pelo menos mais 4 temporadas de podcast. Mas então existe, digamos assim, um bate-papo da onde saiu o livro. O livro foi um pouco desse bate-papo do podcast e um pouco do meu Instagram. Eu tenho Instagram, é a única rede social que eu tenho. Eu não tenho Facebook, eu não tenho Twitter, eu não tenho nada disso. Mas o Instagram eu mantenho. E no Instagram eu faço aos domingos uma leitura de um poema que eu escolho e que já ficou tradicional. Os meus seguidores já esperam pelo poema de domingo, que eu faço todo domingo. Cada dia um poeta diferente. E vez ou outra eu falo dos livros que eu estou lendo naquele mês. Então, eu continuo, de uma certa forma, indicando alguns livros no Instagram também, né? E você teve uma influência da tua mãe, do teu pai, né? Quer dizer, claro, você fala para também quem não leu o livro, né? Quer dizer, em função de uma doença, né? Mononucleose, né? Que te deixou na cama com uma idade de 8 anos, se eu não me engano, 7, 8 anos, acamado, né? E os gibis te ajudaram muito e tal. Mas teve alguma influência em casa de minha mãe é leitora, meu pai é leitor, alguma coisa assim? Ou é coisa tua mesmo? Não, minha mãe gostava muito de ler, mas quando eu me lembro de ter começado a ler, ela já tinha parado, ela já não lia tanto. Então, ela tinha uma memória de alguns livros que ela tinha lido, tal, mas eu me lembro muito pouco de ver minha mãe com o livro na mão. Foi uma coisa minha mesmo, foi uma coisa que surgiu do meu interesse, da minha curiosidade. Por isso que eu acho que é muito fácil você começar a gostar de ler. Você não precisa ter influência, não. É só você querer, né? É só você abrir lá no seu coraçãozinho um pouquinho de curiosidade, que o interesse vai aparecer, e aí é infinito, porque o que você tem de literatura para ler, você tem literatura do mundo inteiro para ler, e hoje em dia o nosso movimento editorial está muito rico, então você tem acesso a qualquer tipo de literatura e a qualquer tipo de informação que não se restringe só à literatura, né? Então você tem livros de sociologia, de história, de política, de arqueologia. Os universos da leitura são monstruosos. Então é um sem fim de prazeres que você tem aí pela frente para quem quiser descobrir esse mundo tão rico, né? Eu acho que você está falando assim, o que você fala para mim, obviamente, como livreiro, é música para os meus ouvidos, né? E tomara que desperte realmente no universo maior. Você sabe que um grupo de livreiros, né, quer dizer, desde o início da pandemia, toda semana nós fazemos uma reunião para avaliar mercado, porque 4 meses lojas físicas fechadas, né? É um problema. Lançamos agora há poucos dias até, inspirado até numa campanha na Espanha, que é hashtag Tudo Começa na Livraria, que vai ter desdobramento agora até o final do ano, o ano que vem inteiro, né? Uma valorização do espaço físico, do prazer da leitura, dessa conexão da pessoa com o livro. Porque a gente discute muito, né? Quer dizer, esse baixo índice de leitura no Brasil, né? Que é uma coisa triste, né? Quer dizer, que a gente está abaixo da... Eu nem vou para a Europa e Estados Unidos, né? Está abaixo da Argentina, do Chile, do Uruguai, da Colômbia. Argentina, então, a Argentina não dá para comparar. Ainda, toda a crise que tem lá, né? E a nossa batalha, né? Quer dizer, nós somos otimistas, né? Achando que... E o livro está muito ligado à educação, né? O efeito transformador do livro, né? Na pessoa. Então, a gente tem esperança ainda, né, de que o livro, de fato, está aí para ficar, ele vai ser né, pode vir a concorrência, outros estímulos, né? Eu também sou meio ignorante nessa parte. Qual é o termo que você usou mesmo? Analfabete.
analfabeto, né? Mas a gente tenta ser, assim, cada vez menos, né? Para também não ficar tão fora. Estamos aqui falando, aqui, né? Pelo aparelhinho, né? Quer dizer, afinal de Um contas. ou outro botãozinho eu sei apertar, mas se eu me esforçar muito, eu apago tudo. Agora, teria assim, você tem falar, olha, a educação no Brasil, ou a leitura, né, o índice de leitura, poderia aumentar, eh, voltando, se mudar a educação, se tiver política pública, se tiver propostas mais sérias, né? O que Sem pega? dúvida. Eu acho que tudo começa na educação, é claro, né? Na educação e a educação bem feita. Eu tenho uma parte do livro até que eu falo sobre história, livros de história. Eu sou um apaixonado por história. Eu posso dizer que pelo menos um terço da minha biblioteca é todo constituído de livros de história. Eu adoro história, mas eu tive professores ruins de história, professores que não despertavam o meu interesse. Eu vim aprender a gostar de história depois de mais velho, depois que eu já estava lendo, depois que eu já tinha despertado em mim o interesse pela leitura. Mas é uma matéria fascinante, é uma matéria que você tem que educar a criança desde pequena a perseguir, porque é fascinante, é gostoso, e ao mesmo tempo é cheio de aventuras, é cheio de intrigas, e a história, como dizia Napoleão, é um romance que aconteceu, né? Então, se você é bem educado, digamos assim, se os seus professores te ensinam a ter interesse, te despertam esse interesse, é fatal que a leitura vai ser o primeiro passo que as pessoas vão seguir. É fatal, não tem saída. É só despertar esse interesse. E esse interesse é despertado pela educação, né? Pela boa educação, né? Agora, tem algumas mensagens que aparecem assim, seu lindo, eu te amo. Eu imagino que seja para você, né? Quer dizer, não deve ser para mim, né? Imagino, né? Então, é para nós dois, Samuel, é para nós dois, viu? não, tenho certeza que não, mas vamos embora. Mas obrigado, viu? Eu agradeço muito também, minha filha mais velha, dizendo assim, lindo, você é maravilhoso. Ela fala assim, que povo bom, né, meu pai? Que povo bom. Eu li o livro do Nelson Motta, não sei se você teve a oportunidade de ter ele em mãos. Eu já estou com ele, mas eu não li ainda. Que tem um título curioso, né, de Cu para a Lua, que teve assim, né, que é muito. Está falhando. E agora? Oi, não estou te ouvindo. Não estou te Vê ouvindo. se melhorou um pouco, não? Um pouquinho, mas ainda tá. A tua imagem está travada para mim. Não sei como é que está para o resto das pessoas. Espera aí, deixa eu ver aí que eu vou pedir auxílio aqui para minha mulher. Pode. Porque Do presencial. travando, alguém também. Agora melhorou. Agora melhorou, mas está travando um pouquinho ainda. Que é melhor no 4G? Será? Eu fui para o 4G. Está melhor ou está travando ainda? Está melhor. A imagem está travando, mas o áudio está dando para ouvir. Poxa vida. Mas tudo bem. Bom, Mas, Du, você estava falando do Nelson Motta. Eu estava falando do Nelson Motta, que no livro dele, ele, aí, das muitas coisas que ele fez, né? Ele sempre se achou meio feio, né? Quer dizer, um cara de bom papo, mas assim, era mais pro feião, né? Um cara. E aí ele foi ser júri do Flávio Cavalcante, né? Uma época, ele tinha 20 e poucos anos, 30 anos, assim, e o público era ao vivo, né? E quando ele entrava, o público começava, né? Lindo, 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 né? E ele falou que foi para ele trabalhava de graça só de poder entrar ali na plateia, estava lindo, lindo, né? Então, agora, você,
eu vou falando muitas coisas que são mais de curiosidade minhas. É um livro que, não desse tipo, mas assim, justamente uma ficção, ou um livro de história, talvez seja mais... Você já pensou em escrever um livro, um policial que você gosta tanto? Você tem alguma Mas coisa... você sabe, se você pegar o meu currículo, eu mesmo outro dia fiz isso, é impressionante o número de coisas, de trabalhos que eu fiz, porque eu sempre fiz tudo junto. Eu sempre fiz teatro, televisão, cinema, dublagens, narrações, audiobooks, tudo ao mesmo tempo. Tudo ao mesmo tempo. Então, eu inaugurei na minha profissão o quarto período, que começava da meia-noite e até às 7 horas da manhã. Então, eu fiz grande parte dos 50 longa-metragens que eu fiz em cinema aqui no Brasil, nesse quarto período. As produções me chamavam para filmar, eu dizia assim, olha, eu só tenho livro da meia-noite às 7 da manhã. Topa, o cara topava, eu ia fazer o filme. Então, eu tenho tanta coisa para fazer ainda na minha área, e o ator tem essa vantagem, ele vai envelhecendo, mas os personagens também, né? Tem sempre personagem, tem sempre um bruxinho velho para você fazer aí. Então eu tenho tanta coisa para fazer que eu sei que para eu escrever, e para eu escrever como eu gostaria, me dedicando à escrita, eu teria que parar com tudo isso que eu venho fazendo esses 54 últimos anos da minha vida. E eu ainda tenho muita coisa para fazer na minha área. Então, não, deixo isso para quem tem isso como profissão. Você tem 54 anos já de carreira como ator, é isso? É isso aí. Comecei em 1976. 76. Sabe que uma 66. 7,6, né? Não, 66. 66? Caramba! 66. Exato, 34, mais 20. Puxa vida. E sabe uma curiosidade que eu estou aqui antes de eu começar a live, eu estava... Minha sogra, que está aqui presente, ela falou assim, poxa, Antônio, ela viu o livro, eu falei, vou fazer uma live. Nossa, eu conheci a mãe do Antônio Fagundes. Ela trabalhou num lugar que eu acho que tua mãe trabalhou, ela me conta, num lugar chamado Suzano, que hoje é atual CTE. É SUSEM. SUSEM, quer dizer, de política ambiental, né? Alguma coisa... Isso. E que ela estava lá um dia, a minha sogra estava no primeiro ano de faculdade, a sua mãe já era conhecida lá dentro, tudo mais, mas ela viu um livro, um álbum de casamento. E ela olhou o álbum, na capa do álbum estava uma pessoa que ela conhecia da TV Tupi, que era você. Sim. Então, aí ela, nossa, mas o que é isso? Falei, não, esse é o álbum de casamento do meu filho, né? E mostrou, toda orgulhosa, falou que você estava com um bigodão preto, né? Era... verdade. Então, eu achei uma curiosidade, porque ela falou isso agora, 3 minutos antes de eu chegar aqui para conversar com você. Manda um beijo para ela. Mando sim. E, quer dizer, e a Tupi, onde você começou? Foi lá que foi o teu primeiro trabalho? Não. Meu primeiro trabalho foi no Teatro de Arena, em 1966. Meu primeiro trabalho profissional, né? Porque até então eu tinha feito teatro estudantil, teatro amador, tinha feito teatro infantil, mas eu não considero isso como profissão porque era mais um hobby mesmo. O primeiro cheque que eu recebi foi em 1966 e aí é que eu considero o começo da minha carreira, que foi no Teatro de Arena. Eu fiz em 69, 3 anos depois que eu já estava fazendo teatro, eu fiz o meu primeiro trabalho em televisão, que foi na TV Cultura, em São Paulo. Então, meu primeiro trabalho em televisão foi na TV Cultura. Mas antes, em 68, eu já tinha feito um trabalho em cinema também, que foi A Compadecida, do Ariano Suassuna, com longa-metragem com Armando Bogos, a Regina Duarte, o Ari Toledo, era um elenco realmente muito grande. Então, eu já estava, no comecinho da carreira, já estava querendo fazer um monte de coisa ao mesmo tempo. Eu já tinha feito cinema, já estava fazendo televisão, mas quando eu entrei para a TV Tupi, eu já tinha aí mais ou menos uns 8 anos de carreira como ator em teatro.
E no Teatro de Arena, qual peça que você fez? A primeira peça que eu fiz lá chamava Farsa de Cangaceiro com Truco e Padre, que era uma peça do Chico de Assis, que era um autor que saiu também do seminário de dramaturgia do Teatro de Arena, e que 20 anos, 30 anos depois, eu remontei com o nome de Xandu Quaresma. Então, essa peça foi a minha primeira peça profissional. Depois eu fiz mais 4 ou 5 espetáculos no Teatro de Arena. Eu fiz o Círculo de Giz Caucasiano, eu fiz o La Mosqueta, eu fiz o Arena contra Tiradentes, eu fiz a Primeira Feira Paulista de Opinião, eu fiz o Arturo Ui, enfim, eu fiz um monte de espetáculos ainda no Teatro de Arena. E aí, com o fechamento do Teatro de Arena em 1971, eu comecei a minha carreira solo. E aí tem uma perguntinha que eu consegui ver, se você tem algum horário melhor para leitura, apesar do que eu li no teu livro, que você chegou a ler deitado ali no chão do estúdio. Estúdio, porque o teu papel era desmaiar lá, sei lá, e você leu. Então, eu não sei se tem algum horário que te discipline a ler. Você tem? Você sabe que, como eu gosto muito de ler e eu sempre tive muito problema de ter tempo para leitura, eu aprendi a ler de qualquer jeito. Então, eu leio no estúdio, eu leio com gente gritando do meu lado, mas é claro que o ideal é você ter um lugar tranquilo, com uma boa iluminação, um silêncio absoluto, um ar-condicionado ligado e sem ninguém, nenhum telefone tocando. Então, por causa disso, quando eu posso, o meu horário melhor é a madrugada. Então, é depois da meia-noite. Depois da meia-noite o telefone não toca, ninguém te solicita para nada, você pega o seu livrinho, liga o seu abajur e aí vai embora. Mas quantas horas você dorme por noite que te satisfaz, que te deixa descansado? Eu normalmente, se eu puder, se eu não tiver trabalho para fazer, eu durmo 8 horas por noite normal. Mas eu vou dormir sempre, até porque 54 anos da minha vida fazendo teatro, a minha vida profissional começava às 7 horas da noite. Ia até a meia-noite, que aí você chega no teatro às 7 horas, aí você tem todos os assuntos de produção para resolver, aí você tem que se preparar para o espetáculo começa entre 8h30 e 9 horas, termina 11h30 mais ou menos, você até voltar para casa, até tomar um banho, até jantar, quando você percebe já são 2 horas da manhã. Então, a minha vida vai sempre até 4 horas da manhã. Eu não consigo dormir antes das 4 horas da manhã, mesmo que eu tenha que acordar às 6 no dia seguinte. Eu só consigo dormir a partir das 4 horas. Se eu tenho que acordar às 6 no dia seguinte, é um problema grave, porque eu vou dormir muito pouco. Mas mesmo assim, eu não consigo dormir antes das 4 horas da manhã. Então, a minha vida é uma loucura mesmo com relação ao sono. Mas você, pelo jeito, obviamente, né, que você tem toda a opção de fazer ou não fazer as coisas, né, assumir ou não assumir compromissos, principalmente nessa altura da vida, né? Quer dizer, você tem o prazer realmente da realização. Mas aí, por exemplo, eu estou fazendo como aconteceu antes da pandemia, um pouco antes da pandemia. Então, o que aconteceu um pouco antes da pandemia? Eu fazia o podcast, eu gravava novela no Rio de Janeiro, segundas, terças e quartas, e eu fazia teatro de quinta a domingo em São Paulo. Então, eu tinha que, além de tudo, viajar de um estado para o outro para cumprir os meus compromissos, né? Eu tive sorte de fazer metade da semana televisão e a outra metade teatro, mas às vezes eu estava fazendo cinema junto com isso, então eu saía do teatro ou da televisão e ia direto para o set de filmagem. Isso quer dizer que eu ficava praticamente sem dormir durante aquele período. Essa tem sido a minha vida nos últimos 54 anos, então eu já estou acostumado. Não, eu acho que mais que acostumado, talvez você tenha um prazer, de alguma maneira, né? Sem dúvida, não. Se não tivesse prazer, não conseguiria fazer.
Não consegui. Um sofrimento, pelo menos, poderia talvez até Como eu fazer. tenho, como eu tenho um imenso prazer na leitura. Então, eu tenho tanto prazer na leitura que eu não queria perder aqueles 10 minutos que você tem ali no estúdio, enquanto estão martelando o cenário para mudança de cena. Eu pegava o meu livrinho, eu nem saía do estúdio, eu ficava no estúdio. Pode gritar à vontade em volta, que eu estou ali com o meu livro, não quero nem saber. Eu entendo perfeitamente, que eu sou bem assim, eu leio muito, sempre li muito também, né? E leio, também procuro 2 livros por semana, tem sido e na pandemia talvez até mais por causa das lives que eu estou fazendo, né? Quer dizer, então, além dos livros habituais que estão lá na minha mesinha de cabeceira, né? Tem as lives que vão surgindo. E fiz até ontem, anteontem com o Gabriel Pensador, por exemplo, né? Quer dizer, então é prazeroso, né? Quer dizer, você vê a identificação das pessoas com o livro, voltando a falar do livro, assim, é um produto, vamos dizer assim, que para quem acostumou a leitura, para quem se acostumou a ler, né? Não larga mais, né? Quer dizer, não dá para prescindir. Mas ele é um. Eu vou até mais longe. Se eu fico dois dias sem ler, me dá crise de abstinência. Eu começo a ficar irritado, começo a ficar mal. O que é que tá? Porque eu estou assim, mas eu estou sem ler. Faz 2 dias que eu não consigo pegar num livro. Então eu preciso sentar 1, 2 horas por dia, pelo menos, e ler um livro, senão vai me dar crise de abstinência. Não, porque assim, se você pegar o cinema e o teatro, né, como meios culturais, vamos dizer assim, né, é claro, você está ali, espectador, né, pessoas ali atuando no teatro de uma forma mais intensa, mais pessoal ainda, mas você está num ambiente com outras pessoas. Claro, você pode estar, hoje em dia, você vê o cinema em casa, tudo mais, né, mas você é mais passivo, vamos dizer assim, né? Na leitura, você tem um ato teu, né, de iniciativa, de pegar, e é onde você mergulha realmente num universo paralelo, vamos dizer assim, né? Se conseguir isso que você fala, né, um ambiente calmo, uma boa iluminação, tal, mas o livro, para mim, pelo menos, eu estou lendo, pode estar um barulho até do lado, ou luz da minha mulher lá fazendo outra coisa. Eu mergulho no livro, realmente, claro, eu até estou ali, eu sei que tem alguém. Um pouquinho atrapalha, né? Um pouquinho atrapalha. Mas realmente eu acho que o livro. Aí eu saio do cinema e do teatro, quando você vai então por eletrônico, né? Para o computador, para o tablet, né? Para esses meios, pior ainda, né? A interferência, vamos dizer assim, né? Eu acho que o livro, aí talvez o livro físico mais do que. Eu acho inigualável, né? Eu acho realmente um bálsamo. Até porque esses aparelhinhos, eles não foram feitos para te estimular a concentração, né? Eles são feitos para rapidez, né? Você tem que ver aquela mensagem ali rapidamente. Eu me lembro de um colega meu que falou assim: você escreve muito, Fagundes. Eu tinha escrito 3 linhas, né? Ele falou: você escreve muito, eu não leio isso tudo, né? Porque ele não tem tempo de ler aquelas 3 linhas, né? Então, o aparelho te estimula a passar de uma imagem para outra rapidamente e, naturalmente, o teu cérebro acaba se acostumando com isso, né? Se você pega um livro para ler nesse aparelhinho, vai dar um tilt lá no teu cérebro, porque o teu cérebro vai querer uma rapidez que o livro, ao contrário, o livro exige um tempo maior de concentração, né? de empenho, de troca, né? Do que esses aparelhinhos exigem da gente. Eu acho que você conseguiu passar para os teus filhos, você tem netos, né? Você conseguiu passar essa paixão, talvez não tanto quanto... Assim, tão grande quanto a minha, infelizmente não. Mas todos eles gostam de ler, sim, todos eles têm sempre um livro na cabeceira e estão sempre lendo, mas não com o mesmo afinco. Isso aí é uma coisa que realmente eu não consegui fazer com que eles tivessem. Mas eu acho que você acaba sendo um ponto fora da curva, né? Quer dizer, você deve imaginar também, né? Quer dizer,
o nível de Perto profundidade. das estatísticas, né? Perto das estatísticas da média de leitura daqueles 20% da população brasileira que leem, de ler um livro por ano, realmente isso é uma coisa lamentável, né? É uma pena. Na média, né? Na É uma, média, pois é. é uma média baixíssima, é claro, mas você Eu imagina. faço essa média. Imagina você, eu leio 2 ou 3 livros por semana, e mesmo assim a média dos leitores é de um por ano. Imagina quanta gente aí lê menos do que isso. Pois é. O Ziraldo tem uma frase, né, que ele fala brincando, né, claro, que ler é mais importante que estudar. É evidente que ele não quer se referir que estudar não é importante, né? Quer dizer, depois ele teve que dar algumas explicações que as pessoas falam, pô, mas como assim ler é mais importante que estudar? Ele falou assim, não, que sem a leitura você não tem a compreensão. E o que hoje os jovens, principalmente dos últimos 10, 15 anos para cá, né, ou mais, é a dificuldade de compreensão de texto. Né? Um enunciado de português, um enunciado de matemática, né? Quer dizer, de aritmética. Né? Mas teve até uma linha aí dizendo que não importava ler muito, que você tinha que se especializar em matemática. Mas até a matemática, se você não entende o enunciado, você não consegue resolver o problema. Então você precisa aprender a ler para fazer matemática, né? É uma burrice isso. Pois é, não é fácil não, né? Quer dizer, realmente para nós é um sofrimento, vamos dizer assim, né? Quer dizer, de uma política, né? Quer dizer, muito mal formulada, e nos últimos anos, nesses últimos poucos anos aí, tem piorado, né? Tem piorado, né? Tem Quer dizer, piorado bastante. e o Tem livro. piorado bastante. Não, então, aí teve recentemente, né, com o Paulo Guedes, né, citando, não, mas o livro é um produto de elite, né? Infelizmente, pode até ser, mas assim, você pegar um produto, um livro de algo de R$ 40, em média, um pouco mais, um pouco menos, R$ 40, produto de elite, não pode ser, né? Quer dizer, alguém que vai ler 2, 3 por... Eu sempre que a pessoa fala o livro está caro, eu pergunto quantos livros você lê por semana. Se a pessoa lê 3 livros por semana, o livro fica caro, porque ele vai gastar aí R$ 600 por mês para acompanhar esse ritmo de leitura dele. Isso se ele quiser comprar o livro 0 quilômetro, porque ele pode comprar outro tipo de livro, ele pode comprar em sebos, ele pode pedir emprestado para os amigos, ou seja, não é isso que vai atrapalhar a leitura dele, o preço do livro. Mas se você pensa que o cara lê, em média, um livro por ano, o livro custar R$ 40, quer dizer que vai custar R$ 3,50 por mês. É um cafezinho. Se ele deixar de tomar um cafezinho por mês, ele vai comprar aquele livro do ano dele. Então, realmente, não é uma boa desculpa para não ler, dizer que o livro está caro. Isso é uma desculpa esfarrapada de quem não descobriu outra, né? É melhor descobrir outra. É melhor dizer, não gosto, tenho preguiça, eu durmo, qualquer outra coisa é melhor do que dizer que o livro está caro, né? E me surpreende, às vezes, que eu pego, assim, eu cruzo com pessoas bem informadas, pessoas que às vezes falam isso, até são leitoras, né? Têm uma percepção, nem sei da onde, talvez há 30 anos atrás o livro estava caro, talvez, no Brasil, principalmente comparado nos Estados Unidos até, né? Quer dizer, hoje, se você pegar um livro que custa $8, vamos dizer assim, né? Os R$ 40, menos de $8, mas nem pocketbook custa isso, né? Então, não tem livro de $8 nos Estados Unidos. Você não acha livro de $8. Pois é. E hoje, né, se você pegar... Então, realmente, é triste de ver isso, né? Quer dizer, o que eu entendo nessa discussão, eu falo o seguinte, não, existe uma camada da população brasileira que tem uma dificuldade maior de acesso ao livro. Tudo bem.
Então, Mas aí, veja só, se houvesse uma boa política nesse sentido, nós teríamos nos 5.570 municípios brasileiros, pelo menos 5.570 bibliotecas públicas atendendo a essa população que não tem o poder aquisitivo para comprar um livro. Se você realmente acha que o livro é elitista e você quer consertar isso, você compre livros das livrarias e monte bibliotecas com isso. É possível você fazer isso se você tiver uma política voltada para isso. O que acontece é que não existe vontade política. Então, não existindo vontade política, as soluções ficam realmente muito difíceis. E aí os preconceitos aparecem, né? Não, e é impressionante, né? Quer dizer, eu tenho biblioteca sem dúvida, né? Quer dizer, todos nós frequentamos bibliotecas, né? Quer dizer, assim, públicas ou nas escolas, boas bibliotecas em escolas públicas, né? Quer dizer, eu fiz escola pública até a faculdade, ou seja, eram boas escolas públicas. Eu peguei o finalzinho das boas escolas públicas, né? Mas eu tenho ainda um sonho, né? Não sei se um dia eu vou conseguir realizar, né? De levar, talvez, livraria para lugares, né? Para lugares mais distantes, onde não tem. A gente tem já tem pouquíssimas bibliotecas, menos ainda livrarias, né? E, claro, é todo um projeto que teria que ter com o livro a um preço subsidiado, uma recompra do livro com valor para aquisição de um segundo livro, né? Uma parceria com o editor. Pode fazer bibliotecas ambulantes, em vez de construir o espaço, que pode sair muito caro, faz bibliotecas ambulantes, você passa lá com aquele ônibus de biblioteca, empresta o livro, depois volta um mês depois para pegar os livros. Uma vontade política resolveria esses problemas todos, mas precisa ter vontade política, né? Nós não vimos ainda nenhum governante com vontade política para resolver isso, né? Isso me surpreende ao longo de tantos anos, né? Quer dizer, assim, é incrível, né? Porque assim, pegar realmente um ministro da Educação, um ministro da Cultura, né? Um presidente, né? Vamos dizer assim, que tenham esse compromisso, que entendam que isso aqui é uma economia, da mesma forma que é uma economia você fazer uma prevenção à saúde, né? Você ter políticas de saúde que prevenham, né? Quer dizer assim, a doença, vamos dizer assim, que antecipe a doença, né? Porque depois tudo vai ficando mais caro, né? Aí a conversa, Sim. claro, do lado político, né? Que é uma tristeza, né? Quer dizer assim, tá aí uma coisa que eu realmente estou aqui no Brasil, não saio, não vou viajar, não vou mudar de país, né? Eu acho que eu posso contribuir mais aqui, filhos, né? Mas não é fácil, viu? Não é fácil, Com certeza. Com certeza eu tenho o maior orgulho e a maior admiração por vocês que ainda mantêm o comércio do livro no Brasil. Parabéns, viu? Parabéns. Devemos muito a você. Vamos embora, vamos ver até quando que a gente consegue levar e é isso. Agora, deixa eu te perguntar uma coisa com relação a alguns livros, né? Apesar que agora você falou, eu entendi melhor, você tem uma paixão específica, vamos dizer assim, por todos os tipos de livros, mas por história mais ainda, né? Tanto que nos livros infantos juvenis, né, vamos dizer assim, o que eu vejo ali, né, quer dizer, são livros que acabam tendo histórias por trás, mitologia, talvez, né? Uma coisa... porque assim, isso daí foi desenvolvido, você despertou desde cedo essa coisa dos mitos, da história mesmo, que história e mitologia tem muito a ver, né? Assim, você tem uma influência. Claro, se você quiser fazer uma análise comparativa da mitologia com a história, você vai ver que tem tudo a ver, né? Mas, de qualquer forma, eu acho que até pela minha própria profissão, né? O ator é um contador de histórias, né? O autor é um contador de histórias também. Então, você lê história também é para você entender o contexto em que você vive. É muito importante você saber de onde a gente veio, quais são as nossas raízes, quais são as nossas dificuldades políticas. Nós falamos agora de um problema que
poderia não existir se a gente viesse discutindo isso há mais tempo, mas para isso é preciso que a gente saiba o que está acontecendo, é preciso que a gente saiba dessas estatísticas todas. Quando a gente fala que a média de leitura é de um livro por ano, as próprias pessoas que não leem se surpreendem, né? E aí você percebe que existe uma ignorância total sobre o que está acontecendo à nossa volta, e naturalmente, se a gente tem uma ignorância sobre o que está acontecendo à nossa volta, nós não temos nenhuma solução para os nossos problemas. Então, o meu prazer pela leitura da história também é no sentido de adquirir argumentos para que a gente possa modificar as coisas para melhorar a nossa situação, né? Para fazer com que a sociedade progrida, para fazer com que o outro exista, para fazer com que o respeito pelo outro apareça, para fazer com que a gente possa conviver melhor dentro da nossa civilização. Então, para mim, a leitura de história, de livros de história, mas a literatura contribui muito para isso também, a leitura, para mim, tem todos esses significados, que eu gostaria de passar esse interesse para as pessoas. Vamos ver, quem sabe. Não, com certeza absoluta, eu acho que vai conseguir sim, né? Quer dizer, ficou muito legal. Inclusive, eu achei interessante também quando você aborda o autoconhecimento, né? Quer dizer, o capítulo de autoajuda. E que lá nos capítulos em autoajuda, eu também sou uma pessoa que sempre fiquei muito... porque a autoajuda barata, vamos dizer assim, né? Quer dizer, pense positivo e ganhe $1 milhão, né? Tudo bem, aí é uma autoajuda que pode, como tantos políticos ou tantas igrejas, né, pode dar uma enganada numa pessoa que está com uma fragilidade maior num certo momento, né? Mas o livro que as pessoas possam ter um conhecimento melhor de si próprio, né, ou que possam ter um otimismo maior em relação ao mundo. Samuel, eu costumo brincar, e não é uma brincadeira, é verdade isso, que todo livro é um livro de autoajuda, né? Uhum. Qualquer livro bom é um livro de autoajuda. Qualquer livro bom vai permitir a você se conhecer mais, vai permitir você se colocar no lugar do outro e ter compaixão pelo outro. E a partir do momento que você tem compaixão por um problema, pelo problema de outra pessoa, você cresce como ser humano. Então, eu até falo isso no capítulo do livro, né? A autoajuda já não é autoajuda porque tem alguém escrevendo para te ajudar, né? Então, não é autoajuda nesse sentido. Mas, como em qualquer gênero, você tem os livros bons e os livros ruins. Você tem livros bons de autoajuda e tem livros ruins de autoajuda. Você tem livros bons da literatura francesa, tem livros ruins da literatura francesa. Não é por ser literatura francesa que vai ser toda ela boa. Então, você buscando, você sempre vai achar os livros bons em qualquer gênero. Então, uma das coisas que eu faço questão de reforçar, tem um livro aqui que você vai gostar, que é o meu livro, é não ter preconceitos. Não tenha preconceito com nenhum tipo de leitura. Você pode ir atrás de best-seller, você pode ir atrás de autoajuda, livros sobre futebol, você pode escolher o livro que você quiser. Se for um livro bom, você vai estar ganhando. Você até conta uma historinha lá daquele livreiro do José Sanz, né? José Sanz, que é maravilhosa. Né, aquela senhora, aquela velhinha que entrava na livraria dele, né? O que tem de novo, né? Novo tem tudo que você não leu, né? Só não leu. Leu Dostoiévski, que não é novo, né? É novo. Exatamente. Aí mas ela levava um best-seller, né? Levava um best-seller. Mas não faz mal, pelo menos ela estava lendo. Mas é claro, mas é isso. Eu acho que por isso que eu digo assim, realmente, eu acho que o mérito do seu livro, que eu gostei muito mesmo, você desmistifica certas coisas, né? Quer dizer, o livro tem essa coisa, assim, né? Fora o preconceito, né? Quer dizer, então, essa coisa que a gente falou do livro Ser de Elite, o autoajuda não ser boa, né? O policial ser um gênero menor, né? Como muitos críticos, muitos escritores falavam, né? E você tem livros maravilhosos, né? Eu adoro, né? Quer dizer, sou uma pessoa eclética, livros policiais, né? Livros de terror, ficção científica, vai embora.
né? Quer dizer, então, o Stephen King, né? O que ele sofreu com preconceitos, né? Com as Ainda coisas, sofre. e ainda sofre, né? Ou É mesmo verdade. Paulo Coelho, né? Quer dizer assim, porque não se trata muitas vezes, né? De ser justamente alta literatura, né? Como é chamado, então, é aquilo que você gosta ou não gosta, né? Quer dizer, eu acho que o Harry Potter e talvez o Paulo Coelho, mais fora do Brasil do que no Brasil, eles ajudaram muita gente a começar a ler, né? Quer dizer, A gente esquece daquela frase famosa de que uma grande caminhada começa com um pequeno passo, né? E realmente, você não pode já impingir numa pessoa que mal começou a ler preconceitos com relação à leitura. Deixa a pessoa se achar, deixa a pessoa ler o que ela tem vontade, deixa a pessoa procurar o gosto dela, descobrir o gosto dela, e se ela quiser evoluir, ela tem para onde evoluir. Se ela não quiser, ela continua ali, já vai estar fazendo um bem enorme a si mesma, né? Não precisa do preconceito de ninguém aí. duas coisinhas assim, até uma pessoa que escreveu que também perdeu o preconceito com Stephen King por causa do teu podcast, né? Que eu acho que você ali num deles deve ter falado lá bem, né? Com todos os motivos. Sim. Aí outra pessoa também escreveu assim: eu adoraria ganhar uns livros para ler, né? E aí eu brincaria um pouquinho nesse negócio todo, né? Todos nós gostamos de ganhar alguma coisa, né? Mas pô, vai numa livraria, né? Pode ser a livraria da Vila, pode ser outra livraria, pode comprar um livrinho também, né? Quer dizer, vamos, você vai Você adorar. sabe, geralmente essas pessoas que falam que gostariam de ganhar um livro, elas não leriam o livro que ela ganhasse. Não Ela valoriza, só gostaria de ganhar. porque talvez não valorize, né? Assim, É porque ela quer ganhar o livro só. Ela quer dizer, ganhei um livro, mas eu acho que o mais importante do que ganhar o livro é ler um livro, né? E se você tem interesse, você vai descobrir um jeito. Ah, eu não tenho dinheiro, você vai pedir emprestado. Ah, não tenho para quem pedir emprestado. Você vai descobrir uma biblioteca pública. Ah, mas é longe da minha casa a biblioteca pública. Ah, você vai descobrir um sebo. Olha, se você quiser, é a palavra que eu uso sempre, é interesse. Eu tenho um capítulo do livro inteirinho falando sobre isso. Eu dou até um exemplo que aconteceu comigo no cursinho, que eu entendi a importância dessa palavra na vida das pessoas. Interesse. Se você tem interesse, você vai conseguir. E, normalmente, as pessoas que falam que não têm dinheiro para comprar livro, falam isso no Instagram. Quanto custa um aparelhinho desse aí? Quer dizer que a pessoa teve interesse de entrar no Instagram, então ela foi lá, ela comprou o aparelhinho, ela paga a internet na casa dela e ela consegue. Então, se ela consegue fazer isso, ela consegue ler também, se ela quiser. Uhum. Não, e assim, só para. É claro que é uma brincadeira com relação ao ganhar o livro, porque comprar um livro de presente, que aliás você também fala do teu livro, né? Quer dizer, você é um grande comprador de livros para poder presentear também. Então, ganhar um livro de presente, eu acho, inclusive, que eu sou suspeito para falar, mas eu acho que é um dos melhores presentes, é um brinde de final de ano, um brinde para criança, né? Tem pais que chegam lá, avós que chegam lá na livraria, compram um brindezinho para as crianças, como para os netinhos lá na festinha, para brinde, em vez de dar alguma outra coisa. Mas, enfim, é claro que tudo aqui a gente está falando num tom para ser leve, né? E eu acho que essa última coisa que você falou, eu acho que é uma questão. Opa, eu estou caindo aqui, é uma coisa, eu acho que quase que filosófica, né? Essa coisa do interesse, ela serve para qualquer aspecto na vida, né? Quer dizer, assim, pode ser interesse pela leitura, que talvez exija um certo. Né? Quer dizer, você pegar o livro, sentar, começar a ler, embalar no livro, que pode ser que não aconteça de você embalar, né? O livro físico, aliás, tem um pouco essa vantagem, você às vezes não embala, deixa ele de lado, pega um outro, começa a ler, volta para aquele primeiro, né? E de repente embala. Apesar que você dá uma outra lição aqui, que você orienta, assim, ó, lê algumas páginas, lê por 2 horas, assim, alguma coisa, que aí você consegue mergulhar mais no livro, né? É uma dica muito boa.
que eu mesmo estou dizendo aqui, às vezes eu vou começar, né? Às vezes quando eu falo que eu deixo de lado, hoje não mais, né? Hoje eu embarco, mas eu já tive uma época que eu deixava um pouquinho de lado para voltar depois. Para mim funcionava. Tem gente que abandona, né? Mas eu acho que abandonar um livro não é fácil, não. Eu não consigo. Eu não consigo abandonar. Eu vou até o fim, mesmo que o livro seja ruim. Outro dia até nós estávamos brincando com isso, um amigo meu falou assim, você nunca abandonou nenhum livro no meio? Eu falei, não, porque às vezes o fim do livro justifica o livro inteiro, né? Tem alguns livros que no fim você fala assim, peraí, eu tenho que reler esse livro, porque eu não peguei essa coisa toda que o autor conseguiu no fim. Então, eu vou até o fim, nem que seja para falar mal do livro depois. Eu vou até o fim do livro. Pois é. E, aliás, eu tenho isso, às vezes, com filme também. Eu estou assistindo algum filme com a minha mulher, um filme que é ruim. Termina o filme, eu falo, não é possível, né? Como é que a gente assistiu esse negócio até o fim? Né? Mas você se prende, alguma coisa assim acontece, né? Bom, pessoal, aí caramba, peraí que eu estou aqui numa improvisação aqui na casa que eu estou. Deixa eu arrumar aqui, não vai cair mais. Nós estamos indo aqui para os seus 56 minutos, quase no final. Deixa eu reforçar. É um papo bom, né? Tem um livro aqui que você vai gostar, que além de ser o próprio livro em si, né? É claro que a gente está abordando aqui os mais de 150 livros que são resenhados, são comentados, a vida, pequena biografia do autor é ressaltar todas as obras, as principais obras, outras obras, além do livro citado, é colocado ali, além das dicas que o Fagundes aqui já comentou, de você ficar mais apegado à leitura. Não desista. Eu acho que o Fagundes assim, se mostrou, além de tudo, que todos nós conhecemos em décadas, né, de trabalho, né, quer dizer, um dos leitores mais profundos que eu conheci na minha vida, alguém realmente que tem isso, né, não é por fases, né, quer dizer, a vida inteira. Isso eu acho que é louvável, né? Então, para quem quiser, no link aqui da bio, no site da Livraria da Vila, aproveite. Excelente presente brincando com a pessoa que falou. Espero que ela não tenha ficado chateada comigo, né? Que foi uma brincadeira apenas, né? Para ganhar de presente, para dar esse livro de presente e principalmente para ler. Então, eu não sei, Fagundes, se quiser fazer algum fechamento, a palavra está contigo, só para a gente poder se despedir. Foi um prazer estar com você aqui e espero que a gente se encontre lá na Livraria da Vila logo, logo, cheio de vacinas. Não, uma só tá boa, 2 doses aí no máximo. Uma só tá boa, né? Mas adoro frequentar lá e espero estar lá daqui a pouco, viu? Ótimo, estaremos lá. Fagundes, muito obrigado, pessoal. Muito obrigado pela participação. Até. Até. Ah.